O ano de 2025 já começou e eu quero te ensinar você a aproveitar o máximo dele. Eu quero usar 2025 na sua totalidade. Então, sabe o que você faz? O famoso curtir, comentar e compartilhar. Porque quando você curte esse episódio, você está ajudando o Papo de Expansão. Quando você compartilha com outras pessoas, você também está ajudando. E quando você comenta dizendo adorei esse episódio, assistam, isso não só eleva nosso engajamento, mas também te ajuda e nos ajuda a compartilhar produtividade para o Brasil inteiro. Então fiquem até o final, porque eu vou ensinar aqui, baseado nas minhas experiências pessoais e profissionais, como você ter produtividade máxima no ano de 2025 em tudo aquilo que você fizer. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Hoje o assunto é produtividade. Aproveite teu 2025, use o máximo dele, mas use tentando otimizar e produzir muito mais do que 2024. Se você estiver em casa, pega papel e caneta. Se você não estiver em casa, estiver na esteira, estiver no trânsito, estiver no trabalho, no transporte público, andando pela sala, anotem os pontos mentalmente, depois você passa para o teu celular ou para o teu bloco de notas favorito, digital ou físico. Para começar, produtividade de 2025, uma alta produtividade, ela está relacionada a 2024. Para começar 2025, você tem que começar estabelecendo metas. Normalmente as pessoas andam com duas coisas nas mãos. A primeira é a bússola, a segunda é o cronômetro. Foque na bússola. Qual direção, em qual barco, quem vai estar dentro do barco, qual é o rio que você vai e para onde você vai. Na outra mão é o cronômetro. Qual a velocidade de passo em passo. Ambos são importantes, mas para começar o ano, eu quero que você foque na bússola. Quais são as áreas da tua vida pessoal e profissional, e não tente separar, que precisam ter transformações de 2025. Então você olha para 2024 e você faz uma análise muito bacana. Eu gosto de dividir toda a meta em 6 pilares. Então, primeiro, trabalho. Como é que está o teu trabalho? Você está indo bem? Você quer mudar de emprego? A empresa que você abriu, ela está tendo o faturamento necessário? Quais os itens que você foi mal em 2024, que você tem que melhorar em 2025? Quais os itens que você foi muito bem em 2024, que você tem que potencializar em 2025? Segundo, finanças. Como que está as tuas finanças, da tua empresa e a sua pessoa física? Você tem juntado dinheiro? Você tem realmente economizado nas coisas básicas? Você tem conseguido ter uma vida simples ou tem conseguido ter os retornos necessários que você precisa ter como empresário ou também como pessoa física, trabalhando numa empresa, etc e tal? Terceiro, como que está a tua vida espiritual, mental, emocional? Aquilo que você, em 2024, conquistou, está de acordo com aquilo que você queria ter conquistado ou está abaixo? 2025, como que você pensa se aproximar mais do Criador, fazer cursos de inteligência emocional, melhorar teu estado de espírito, autocontrole, etc. Quarto, o estado físico, perder os quilos que você prometeu para você mesmo lá em janeiro de 2024? Conseguiu melhorar ali tua noite de sono? Conseguiu fazer todos os exames de sangue? Todos os exames de manutenção, aquela doença ou aquele tratamento você conseguiu colocar em prática? Em 2025, como será? Quinto, a meta familiar. Você teve tempo de mesa com a tua esposa? Ou você, esposa, teve tempo de mesa com o marido? Como é que está a tua vida sexual? Como é que está a tua vida de carinho? Como é que está a tua educação para os seus filhos? Se você ainda não casou e está ouvindo isso daqui, você está se relacionando com as pessoas corretas? Como é que está a sua relação com pai, com mãe, com filho, com família? Você tem conseguido caminhar com boas pessoas? O que é aquilo de 2024? Quais os laços que você precisa terminar? Quais os laços que você precisa perdoar ou refazer na tua família? E por último, a tua meta educacional. Fez os cursos que te aproximam mais do teu propósito de vida? 2024, lê os livros que precisavam ler? Você que está aqui no Papo de Expansão, você é um expansionista. Os principais CEOs do mundo ou grandes empresários leem até 60 livros por ano. Como é que está a tua leitura? Muitas vezes não é mais um curso ou uma mentoria que você tem que fazer.
Muitas vezes é mais leitura, mais conteúdo de qualidade. Como é que está a tua meta educacional? Você, para crescer a tua empresa, você buscou a consultoria certa? Você andou com pessoas que fizeram melhores do que você? Ou você está acompanhando apenas empreendedores de palco? E eu detono aqui. Tem muita gente que vende porque é mais conhecido e eles não fizeram absolutamente nada. Eles falam de coisas que nunca fizeram. E você compra de pessoas que nunca fizeram aquilo que falam para você. Então, como será em 2025? Vai fazer um MBA, vai fazer uma nova faculdade, vai aprender inglês, vai aprender uma nova habilidade? Então, esses são 6 pilares muito importantes para que 2025 comece com autoprodutividade. E você não precisa ser muito detalhista. Eu gosto de falar que nesses 6 pilares você tem que ter no máximo 3 metas para cada um. Então, por exemplo, no pilar saúde, quantos quilos perder? Como que você vai perder? Depois, quantas vezes vai na academia por semana? Depois, quais os exames serão feitos? Qual a periodicidade? Então você coloca o que precisa ser feito e qual o resultado que você quer ter. E eu gosto de revisitar, porque só meta pensada ou escrita não adianta. A meta tem que ser muito bem detalhada. Então, na virada do ano, eu não dou 7 pulinhos. Eu invisto um tempo para poder escrever minhas metas pessoais e profissionais. Coloco se eu estava bem nisso em 2024 ou não. E quais são as metas de 2025. Coloco o que precisa ser feito. Divido no máximo 3 metas para cada pilar desses que eu expliquei. E ali eu coloco a data da conclusão prevista. E eu revisito essas metas. Todo mês, começou o mês, eu entro no meu celular. Eu gosto de deixar no celular. E eu olho ali meta da saúde, meta familiar, meta educacional, meta financeira, meta do trabalho. Quando eu falo meta do trabalho, é do tipo, vou abrir uma nova empresa, vou tentar ganhar uma promoção, eu recebi um feedback do meu chefe e eu não estou bem, eu preciso melhorar. O que eu tenho que fazer para melhorar? E assim por diante. Então eu analiso essas metas mensalmente para saber se eu estou alcançando, porque senão é simplesmente você pega a meta e escreve ela inteirinha e guarda numa gaveta. Isso não é meta. Então você quer ter alto desempenho em 2025 e produtividade máxima, olhe para 2024, restabeleça metas para 2025 e coloque datas de conclusão e como que você vai bater essa meta. Tome cuidado para não colocar coisa muito supérflua. A pergunta que eu falo para mim mesmo é assim, essa meta vai trazer eu, ou os meus negócios, ou a minha família, mais próximo do propósito que eu quero ter daqui 5 anos? Não é trivial, você tem que gastar um tempo fazendo. Desliga o celular, começa a pensar, começa a escrever. Mas isso é um hábito que eu tenho desde os meus 23 anos. Desde os 23 eu faço isso. Se eu soubesse, eu teria feito antes ainda, que eu teria mais frutos. Mas eu quero dizer um negócio aqui muito sério. Pessoas medianas têm metas. Pessoas de altíssima produtividade têm método. Então não adianta você escrever as metas num papel. Porque se você não tiver método para cumpri-las, não adianta nada ter meta. Então, todas as pessoas que têm metas, elas são medianas. As que têm metas e método, elas são de alta produtividade ou alta performance. Eu vou dar um exemplo. Eu começo o dia com uma rotina, que é uma metodologia para a minha família. Então, eu começo o dia agradecendo a Deus pela vida. Eu faço com que as minhas filhas pequenas e a minha esposa também agradeçam pela vida. Depois eu começo a declarar vitória. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia que Deus criou para mim, para minha esposa, para minhas filhas. Eu faço todos começarem a declarar isso. A gente acorda nesse nível de energia, mesmo se eu estiver moído. Depois nosso método para começar o dia bem é primeira vitória. É a vitória da organização. Então, a minha filha de 3 anos arruma a cama dela, a minha filha de 5 anos arruma a cama dela, eu e minha esposa arrumamos a nossa cama. Depois é um método de comunhão. Todo mundo na mesa, juntos para comer pão, tomar café e a gente começar a agradecer a Deus pelo dia anterior, pelo dia que nasceu. Depois a gente olha no olho, é muito difícil olhar no olho, mas a gente olha no olho para que aumente a confiança do nosso ciclo familiar. Depois disso, a gente começa a validar um ao outro. Então eu olho para minha esposa e falo assim, você é uma linda mulher, você é uma grande mãe. Deus fez você única. E aí um começa a elogiar o outro. Depois disso a gente pega palavras da Bíblia. Eu tenho um potezinho assim, e onde tem vários versos. Cada um pega um, começa a declarar um para o outro, porque a gente quer trazer à existência coisas que ainda não são. E depois disso a gente vai para a vitória cívica. Na minha casa nós cantamos o hino brasileiro.
muda completamente a história. Então, minha filha de 5 anos sabe cantar a primeira parte do hino e a segunda parte do hino completamente. Depois que a gente termina a vitória cívica, a gente vai para a vitória intelectual. A gente começa a estudar. Então, a gente pega um pedaço de um livro para ler, conta uma história. Então, a gente tenta transferir conhecimento. Você imagina eu fazendo esse método dia após dia, ano a ano. Significa que as minhas filhas vão absorver isso, minha esposa vai absorver isso e vai ficar de geração em geração. E depois, eu, Dema, e a minha esposa, a gente tem a vitória física, exercício físico. A minha vitória intelectual é ler os meus livros. Eu tento ler 1 ou 2 livros por mês. Isso vai dar 24 livros por ano. Esse ano eu mudei minha meta. Se os CEOs e os mais altos desempenho leem 60 livros por ano, então eu vou mudar isso. Eu vou colocar 4 livros por mês. Se você pega 4 livros por mês, em algum mês você faz 5 ou 6 livros, você vai ver que você consegue chegar nesses 60. E eu tenho um método. Eu leio biografias. Então, eu quero entender a biografia do Jeff Bezos, do Elon Musk. Quero entender a biografia ali de grandes homens que mudaram a sociedade. Porque é como se eu tivesse mentoria de graça. Você imagina 80 anos de vida dessas pessoas, 30, 50, 70, reduzidos em um livro. E eu ali todo mês recebendo mentorias desses grandes mestres na minha mente para eu melhorar a vida dos meus clientes da consultoria Goshen Land e também a minha vida pessoal ou profissional. E isso faz total diferença. Ou seja, não é apenas metas, são métodos, exercícios todos os dias e assim por diante. E aí só depois disso que nós começamos o nosso dia. Uma outra coisa que eu quero trazer é a questão de você se comprometer publicamente com as tuas metas. Pode ser com a tua esposa, pode ser com o teu sócio no seu negócio. Imprima as metas em algum momento. Deixa ela, compartilhe elas com as pessoas que vão te cobrar positivamente. Olha, você prometeu que treinaria todos os dias. Hoje eu compartilho essas metas com a minha esposa. Todos os dias ela vem e fala assim, Dema, vai para academia, vai lá treinar, porque você vai vencer. Então o ato de você deixar público e compartilhar com pessoas ajuda. Nós fizemos uma meta na Goshen Land que é toda quarta-feira ter reunião de governança com todas as lideranças. Quarta-feira não tem reunião com cliente. Quarta-feira é dia de reunião com governança. Eu faço reunião com vendas, com marketing, com área de tecnologia, com RH, com compras, etc. Então teve uma metodologia sobre uma meta estabelecida com prazos e datas. E aí nós nos cobramos, nós não marcamos reunião nas quartas-feiras para que nós possamos entrar nesse método, porque pessoas de alta performance têm métodos, não apenas metas. E por último, eu gosto sempre de trazer a visão BHAG, que é a meta super cabeluda. Sabe aquele ficar pequeno dá muito trabalho que eu sempre falo? No ficar pequeno dá muito trabalho, quando a gente fala para as nossas empresas, para os nossos negócios, para a nossa carreira, para a nossa vida pessoal, também faz total sentido. Quando você consegue estabelecer sua meta de 2025 e criar métodos para alcançá-las, sendo específicos, fazendo ali cada vez mais a lembrança dela mensalmente, detalhando qual é a meta, estabelecendo ali metas numeradas daquilo que realmente vai te transformar e vai te atrair próximo do teu propósito. E também deixando elas públicas para ser cobradas de forma positiva, você tenta criar metas de mais longo prazo. Quais serão essas mesmas metas em 2035? Quais serão essas mesmas metas em 2045? Eu tenho certeza que você gostou desse papo de expansão, mas olha, aqui na descrição do Spotify ou do YouTube tem um link para você fazer uma sessão estratégica com um especialista em expansão de negócios. Então, não perca mais tempo, potencialize e faça de 2025 o maior potencial de toda a tua história. Agenda essa sessão estratégica com um dos nossos consultores da Goshen Land que eu e a minha empresa vai te ajudar a chegar a um próximo nível. Não importa se é gestão, marketing, vendas, finanças, RH, a nossa metodologia das 7 inteligências da expansão de negócios vai te colocar aonde você deveria estar. Porque afinal, eu repito, ficar pequeno dá muito trabalho. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3,